paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. Quero aqui iniciar esse estudo com a seguinte pergunta: qual a diferença entre um desigrejado, um apóstata e um desviado ou afastado da fé? Quero pedir o devido respeito aos que estarão assistindo esse vídeo, que paremos um minuto e pensemos no assunto além dessa revista. Sim, porque não adianta só mostrar o problema, temos que mostrar a causa e a solução do problema. É como ir ao médico, ter o diagnóstico de uma doença e o médico te mandar para casa sem um tratamento ou um remédio para a cura. E aí está o perigo dos rótulos que damos para as pessoas, porque eu sempre ouço que a igreja é um hospital. Não quero dizer que eu concorde com esse pensamento, porque se assim for, estamos em uma sala de emergência. Um apóstata é uma pessoa que abandona deliberadamente sua fé anterior ou doutrinação. Essa pessoa, ela se volta contra a igreja e blasfema contra a igreja. Ela volta às velhas práticas e até à religião que outrora seguia. Não lê mais a Bíblia, não ora e assim por diante. Já o desviado ou afastado da fé são aqueles que esfriaram na fé e deixaram de frequentar a igreja. Mas não se engane, muitas das vezes eles ainda estão dentro das igrejas, porque eles sabem que Cristo é o verdadeiro caminho, mas não têm forças para afirmar ou até pode ser um soldado ferido. Agora, o desigrejado, ele mantém as suas práticas cristãs, fé em Cristo, leitura da Bíblia, oração, procura manter até uma vida íntegra, mas não acredita na instituição igreja, que é o que estudaremos hoje. Não saia daí. O textuário nos diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10 é tudo sobre o fato de que sem Jesus não há perdão dos pecados. Jesus foi o único sacrifício para todas as pessoas, para todos os tempos. Portanto, se uma pessoa rejeita o sacrifício de Jesus, que fez em seu nome, não há outra maneira de ser salva. O escritor está encorajando-os a segurar firme, sem vacilar. Ele está avisando-os para não pisar sob o pé do Filho de Deus ou profanar o sangue do pacto pelo qual foram santificados. Ele adverte-os para não jogar fora a sua confiança ou para serem como aqueles que encolhem e são destruídos. É apenas no contexto de palavras e frases como essas que podemos entender o que significa abandonar a assembleia ou a congregação, deixando a congregação. O significado do versículo 25 frequentemente é citado sozinho, mas na verdade não é sequer uma frase completa. Toda a frase do livro de Hebreus, do capítulo 10, é versículo 24 e 25 que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, em algumas tradições, estar abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. A palavra abandonar é usada várias vezes no Novo Testamento, e isso faz todo sentido no contexto de ser dito: abandonar Jesus seria o pior erro que alguém poderia cometer. Parece que alguns dos cristãos daquela congregação já tinham feito sua maneira de virar as costas e abandonar a igreja. O escritor de Hebreus está escrevendo para o povo hebreu que se converteu ao cristianismo do judaísmo, ou seja, em essência, judeus cristãos. Seu objetivo é abandonar as dúvidas
que as pessoas tinham em sua conversão. Aqui no capítulo 10, ele está dizendo-lhes para manter a sua esperança. Os crentes daquela igreja estavam sofrendo perseguição pesada. Muitos perderam seus empregos por causa da sua fé em Cristo. Muitos foram renegados por sua família e amigos e foram criticados e ridicularizados. Como resultado, alguns começaram a se perguntar se seguir Cristo valia a pena, e eles estavam prontos para deixar a igreja e voltar para um modo de vida que parecia muito menos estressante. É para essas pessoas que o livro de Hebreus foi escrito, para lembrá-los do que tinham em Cristo e depois incentivá-los a não desistir de seus valores fundamentais como crentes em Cristo. O escritor hebraico está dizendo-lhes para se aproximarem. Ele está dizendo a eles para descobrir maneira de reacender o desejo um do outro, de amar e fazer boas obras. E também ele está dizendo-lhes para encorajar uns aos outros cada vez mais, para que ninguém se afaste de Cristo. Ele está dizendo-lhes para não virarem as costas para a igreja e sobre a união da igreja. A verdade prática nos diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos e vocês que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: visão e prática do movimento do desigrejado. Subtópico 1, um ensino anti-institucional. Os desigrejados, no sentido amplo, são pessoas que são cristãs, mas não são conectadas a uma igreja, não são membros de uma igreja. Especificamente as pessoas que não frequentam cultos. Esse movimento não é algo novo, há rastro da história que remontam ao cristão japonês fundador, fundado por Kanzo Ushimura em 1901, uma seita cristã chamada Não Igreja no Japão, mas em sua origem, Não Igreja não era uma denominação. O termo foi originalmente feito para expressar um certo estilo de adoração. Não precisamos de prédios ou instituições da igreja para adorar a Deus. Podemos encontrar Deus diretamente, livre dos regulamentos da igreja e ter comunhão direta com Ele. Esse tipo de adoração dos não igreja foi defendido pela primeira vez no Japão pelo professor Kanzo Ushimura. Ouça agora o que a revista, a primeira edição de que o professor Ushimura publicou em 1902. O universo, criado por Deus, a própria natureza, é a igreja terrena para nós crentes não igreja. Seu teto é o céu azul e as estrelas estão espalhadas em seu tabuleiro. Seu piso é o pasto verde. Seus tapetes de tatame estão cheios de multidões de flores. Seus instrumentos musicais são os ramos dos pinheiros. Seus cantores são os passarinhos na floresta. Seu púlpito são os picos das montanhas altas. Seu pregador é o próprio Deus. Esta é a igreja para nós crentes não religiosos. E esse pensamento perdura até os nossos dias. Teologicamente é um pouco preocupante a sutileza de Satanás na vida dos desigrejados, nos pensamentos lançados ao longo dos anos. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu sou a igreja. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15,
versículo do 1 ao 5. Não tem como dar fruto fora da árvore. O movimento dos desigrejados cresceu muito após a pandemia. Muitos desses já estavam, sim, já se encontravam em declínio espiritual ou desentendimentos com irmãos, decepções, etc. Acho que nós definitivamente devemos ouvir os desigrejados. Cristo procura aqueles que se perdem ou se afastam. Há algo de errado com a nossa semelhança com Cristo. Se não nos preocupamos com a dor, decepção, rejeição, com o confuso e cansado que deixam a igreja, talvez apenas, talvez, como fazemos igreja para entreter e manter as pessoas ocupadas, em vez de examinar as escrituras e aplicá-las e amadurecer em Cristo Jesus. Cristo não veio para entreter as pessoas na igreja ou alimentá-las com riqueza e prosperidade. Eu vou repetir o que eu disse no trimestre passado. Se o mundo está em escuridão, está fedendo, é porque a igreja não está exercendo o seu papel no planeta de ser sal e luz. Subtópico 2. Um ensino anticlerical. Você provavelmente já ouviu falar que a igreja é um movimento. Não uma instituição. Isso não é verdade. A igreja é uma instituição, não é um movimento. E como a igreja é uma instituição, tem escritórios. Está correto. Na verdade, um pastor é um homem que é atual titular do ministério de pastor dentro de uma congregação. E esse escritório tem deveres e responsabilidades particulares e requisitos para a pessoa que é o titular do cargo. Então, muitas pessoas não entendem isso. E como resultado do tipo de perda, dessa ideia de que o pastor ocupa um cargo, o deles tem sido um monte de mal entendidos. Como Deus é o autor do governo, é fácil perceber que ele também deseja que sua igreja seja bem ordenada para que haja, primeiro, organização, ordem e direção do ministério e, segundo, autoridade para liderança e correção. Essas são as duas principais funções do governo da igreja. É comumente acordado que Jesus é o chefe da igreja e delegou sua autoridade a ser exercida através do governo da igreja. No entanto, o método do governo da igreja e às vezes um objetivo do debate é uma das principais diferenças entre algumas denominações. Em Hebreus 10, do 19 ao 21, o escritor resume o argumento que vem fazendo desde o capítulo 3. O próprio Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote e perfeito sacrifício e expiação que estabeleceu para nós um novo e vivo caminho para Deus através do seu próprio sangue. Então, com base na pessoa e obra de Cristo, ele chama os eleitos a se apegarem a Cristo com 3 comandos que começam com a palavra vamos. O primeiro comando diz respeito a Deus, versículo 22, que diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O segundo comando diz respeito a si mesmo, no versículo 23. Vamos manter firme a confissão de nossa esperança, sem vacilar, mas aquele que prometeu é fiel. O terceiro comando diz respeito a outros crentes, nos diz assim: e vamos considerar como agitar, animar uns aos outros para amar e boas obras, não deixando de nos encontrarmos, como é o hábito de alguns, mas encorajando uns aos outros e ainda mais à medida que você vê o dia se aproximando. O que você diz a uma pessoa que está pronta para deixar Jesus? Esse capítulo dá instruções divinamente inspiradas para aqueles que estão prontos para jogar a toalha. Especificamente, nosso texto ensina que você precisa se comprometer com alguma congregação local de crentes para que você possa se submeter à responsabilidade que o ajudarão a preservar a sua fé. Em seguida, os versos 26 e 27 emitem um aviso sobre a apostasia. Se continuarmos pecando deliberadamente,
depois de receber o conhecimento da verdade, não resta mais um sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa temerosa de julgamento e uma fúria de fogo que consumirá os adversários. A única maneira de compartilhar e participar de todas as bênçãos espirituais é estar em Cristo, e para isso você deve estar em seu corpo, a igreja. O movimento do desigrejado é anti-institucional e anticlerical, ou seja, rejeita qualquer grau de organização e liderança. Tópico 2. A natureza da igreja neotestamentária. Subtópico 1. Um organismo. Primeiro vamos entender o que é um organismo. Biologicamente, uma forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgão, organelas ou outras estruturas que integram fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. No sentido figurado, é a constituição orgânica, organismo humano. Essas definições são realmente aplicáveis à igreja de muitas maneiras. As escrituras sagradas referem-se à igreja como um corpo. A brilhante metáfora de Paulo para essa personificação viva, orgânica e concreta é o corpo de Cristo. Assim como um corpo humano, embora seja composto de muitas partes, é uma única unidade, porque todas essas partes compõem um único corpo. Por isso, é o corpo de Cristo. E o corpo é uma entidade única, não há milhares de corpos, há um só corpo. Não há uma igreja viva e uma igreja morta, há apenas a igreja. No coração deste corpo, fornecendo a energia que anima toda a comunidade, embora cada uma de uma forma diferente, está o amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Sua principal preocupação não é se você vai à igreja, mas se a igreja está em você. Igreja não é algo que você vá, participe ou se torne um membro. Não é como um clube de campo que você paga e visita algumas vezes no ano, se torna um membro e não são considerados membros fiéis da igreja. Não é isso. A igreja não é um lugar onde você vai, mas é o que você é. Agora, participar de uma congregação local de crentes é importante? Sim. Ah, irmã Tânia, mas igreja somos nós. Ouço sempre alguém dizer que acredita que pode adorar a Deus sem fazer parte de uma igreja local. Essa pessoa está vivendo fora da vontade de Deus, está tentando fazer a Bíblia se conformar com as suas crenças. Há um perigo em ir à igreja e sair sem ter sido igreja. Sim, a igreja é visível, não há cristãos invisíveis. Como Jesus se levantou dos mortos visivelmente, então seu corpo é visível. Quando isso é dito, que o indivíduo que está dizendo, que geralmente significa é que eu, como indivíduo crente, sou a igreja. Isso é claro, não é ensinado em nenhum lugar das páginas das Escrituras. A Bíblia chama claramente o povo da nova aliança de Deus, a igreja do santo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o templo de Deus e a nova Jerusalém. Mas todos esses termos carregam consigo a ideia de todo coletivo. Você não pode remover um olho, uma orelha, um braço, um pé, ou mesmo uma unha ou dente sem destruir a integridade do corpo e causar uma mutilação. Então, vemos a partir disso que Cristo perder um membro do seu corpo. A igreja é mutilá-lo. A igreja, em todas as suas partes, acredita e ensina a mesma coisa. Os ensinamentos dos apóstolos não mudaram desde o início. Estamos certos de que a igreja é consistente ao longo do tempo. A igreja não muda a doutrina porque a sociedade muda. Subtópico 2, uma organização. Primeiro vamos entender o que é uma organização. Uma organização é o ato, o efeito de organizar-se. Composição, uma estrutura regular das partes que constituem o ser vivo. Instituição, órgão, é sinônimo de organismo, sociedade, ordenação das partes de um todo, arrumação. Durante a vida de Paulo, a igreja cristã ainda não era uma instituição ou um conjunto centralmente organizado de práticas e crenças comuns.
Era um organismo vivo que comunicava o evangelho, principalmente através de relacionamentos. Isso se encaixa com a compreensão de Paulo sobre Cristo como um conjunto de relações dentro das quais podemos viver com integridade. O fato de a igreja ser um corpo composto de membros vivos mostra que é um organismo divino, um corpo espiritual vivo e vibrante. É também uma organização ou arranjo divino. Alguns ridicularizam a ideia de que a igreja está sendo uma organização. A igreja é um organismo e uma organização. É um corpo espiritual, portanto, é um organismo espiritual. Esse organismo divino foi projetado para funcionar e trabalhar e está equipado com peças com as quais agir. Como tal, é um organismo organizado e existe com uma unidade, e assim é uma organização divina. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e acompanhe comigo. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que ninguém se engane e fique enganado. A igreja é uma entidade organizada, é um corpo divinamente autorizado, completamente equipado para fazer o trabalho que Deus deu a ele para fazer. Observe as características do arranjo, da organização que descreve a natureza e a função da igreja. As pessoas foram adicionadas a ele. A igreja temia. A igreja foi perseguida. A igreja teve descanso. A igreja tinha ouvidos para ouvir. A igreja ela estava reunida. A igreja tinha anciãos. A igreja providenciou transporte. A igreja recebeu convidados. Foram confirmadas as igrejas, pessoas. A igreja foram estabelecidas na fé. As igrejas cresceram. Igrejas enviaram e receberam saudações. As igrejas possuíam um tesouro. Igrejas enviaram salário. Igrejas devem aliviar viúvas. Igrejas preparam o evangelho. Todos os organismos requerem arranjo, organização adequado, uma integração de uma pluralidade de partes, ou organização com a qual funcionar a igreja de nosso Senhor não é exceção. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Tópico 3, a importância e a necessidade da igreja. Subtópico 1, a igreja como família de Deus. Igreja é uma família, não um evento. A Bíblia refere-se aos outros cristãos como irmãos e irmãs, mas com que frequência os tratamos como família? Os cristãos devem fazer parte de uma família, da igreja, e não tentar viver espiritualmente por conta própria. Você não pode cumprir os 5 propósitos, que é adoração, comunhão, discipulado, ministério, evangelismo, por conta própria. A vida não é um ato solo. Nós fomos criados para viver em comunidade, em comunhão. Deus não te colocou na terra para viver uma vida egocêntrica. Satanás sabe o quão é importante ir à igreja como uma família e fará qualquer coisa para evitar que isso aconteça. Em 1 Coríntios foi escrito para tratar de problemas de uma igreja dividida, conflitos na igreja, não é um problema novo. Sabe aquele parente que você mais gosta? Então você gosta tanto dele que não enxerga os defeitos ou pondera, porque afinal é o parente que você mais gosta. Só que um dia ele precisa passar um tempo na sua casa. Esses dias se tornam semanas e semanas se tornam meses, então você se dá conta o quão chato esse parente é. Isso acontece na igreja porque ficamos muito tempo juntos, ociosos, só em eventos e não saímos para cumprir o ID. Conflitos na igreja podem surgir sobre diferentes opiniões, discordância com liderança, ou caso de pecado,
Cada um deles requer uma abordagem diferente, embora todos eles precisam compartilhar certos princípios básicos. Ah, irmã, mas quem me justifica é Deus. Primeiro que Deus nos justifica pelo sangue de Cristo Jesus, que morreu por nós, por nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Agora, nossas atitudes com outras pessoas, nós mesmos é que temos que resolver. Quando um conflito não é resolvido exatamente como uma pessoa preferiria, muitas vezes a melhor resolução é simplesmente perdoar e seguir em frente. Igrejas são feitas de pessoas imperfeitas, então nunca serão perfeitas. A menos que a questão seja de grave erro doutrinário ou pecado, é melhor manter a unidade do que cair sobre a espada, sobre um problema mesquinho. Subtópico 2. A igreja como testemunha da salvação. Como cristãos, somos filhos adotivos de Deus. Paulo nos conta sobre nossa nova linhagem quando escreve: o mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Somos filhos de Deus e um companheiro, um herdeiro com Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos tinha em mente. Ele nos criou e depois nos adotou como seus próprios filhos. Talvez a melhor notícia sobre nossa adoção na família de Deus é que ela não depende de nós. Ele não nos chama o justo, ele redime os pecadores. Deus também não olha para a nossa aparência externa para determinar se ele vai nos adotar. Ele não discrimina com base na etnia. A preocupação dele é o coração. Sabemos que todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. Somos salvos pela fé somente através da graça, sozinho. Toda a nossa ostentação está apenas em Cristo. O evangelho é para todas as nações. O pastor Charles Jr. disse em um dos seus sermões: a comunhão dos santos requer reunião. As árvores da sequoia, da Califórnia, são as árvores mais altas e mais antigas do mundo. Dizem que eles têm centenas de metros de altura e alguns deles têm mais de 2.500 anos. Como resultado, você pensaria que essas sequoias têm sistemas tremendos que alcançam o fundo da terra, mas em comparação a outras árvores, essas sequoias não têm muitas raízes e não vão muito fundo. No entanto, as sequoias estão de pé há séculos, porque suas raízes estão entrelaçadas entre si. Então, quando os ventos sopram, as sequoias ficam porque estão ligadas e trançadas umas nas outras, segurando umas às outras. É assim que os cristãos se posicionam contra as tempestades da vida, que atacam nossa fé em Jesus Cristo. Nós nos abraçamos. O credo do apóstolo refere-se a isso, com a comunhão dos santos. É a disposição interna e a demonstração externa da comunhão cristã que é resumida no versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos, animarmos ao amor e às boas obras. A igreja é a família de Deus, testemunha da salvação em Cristo. Para concluir, irmãos, por trás de todo desigrejado há um indivíduo que sofre, uma mãe que sofre, um filho que sofre, uma família que sofre e uma igreja que deveria sentir essa dor. Os líderes pastorais precisam orar e pedir a Deus discernimento sobre o qual grupo eles devem se concentrar em trazer de volta para o rebanho. Mais um ensino. Irmãos, se vocês estiverem notando a imagem desse vídeo meio embaçada, meu celular está um pouco ruim, mas o importante é o conteúdo, ok? Irmãos, não deixe de comentar, de dar o seu ok, de curtir, é muito importante para nós, ok? E assim você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Queremos o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.